Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Sou Marcel Grialdini e hoje vou bater um papo aqui com a minha co-host, Fabiana Amaral, sobre uma paixão nacional, Fabiana. E não é futebol. Eu falei isso pra ele, não era futebol. E para isso a gente está aqui com o Marcos Quintena, que é gerente de planejamento estratégico da Web Motors. Marcos, é um prazer te receber aqui no Duda Math. Prazer é todo meu, vai ser muito legal esse bate-papo aqui, tem muita coisa legal para compartilhar. Agora a gente até já entregou, né, não é nem spoiler, a gente já falou que é a Web Motors. Mas antes da gente entrar já nesse universo, conta um pouco da sua trajetória vai ser bem interessante. Boa. Não, acho que é basicamente, né, desde os 18 anos ali, trabalhei bastante no setor financeiro, né, por um bom período, quase 20 anos aí que eu posso já comentar. Passei por consultoria, passei por nos últimos 3 anos aqui por um birô de crédito, então, mas a maior parte do tempo foi realmente com bancos, e agora, né, num setor de tecnologia, trabalhando com marketplace e estratégia, e por mais que tenham sido, né, 20 anos, né, quase 20 anos de setor financeiro, sempre foi muito com esse olhar sistêmico, né, com uma coisa de planejamento estratégico, então uma visão generalista sobre os negócios, né, então acho que é um pouquinho. Você sabe que a gente fala muito de estratégia, né? Uhum, E quando a gente vai para as trincheiras de verdade, a minha percepção é que as pessoas têm a dificuldade, não vou dar uma de Capitão Nascimento agora, uhum, estratégia, nada disso, mas as pessoas têm dificuldade de entender o que que é estratégia. uhum, Ah, porque essa ação é estratégia, é estratégico. Aí você fala: uhum, "Tá, mas qual é a estratégia? Qual é o teu grande objetivo transformacional de 5 anos?". Daí eu não sei. Então como é que algo pode ser estratégico? né, Né, as pessoas confundem algo importante hoje como algo estratégico e a minha percepção é que quem trabalha com planejamento estratégico muitas vezes tem um trabalho cultural, de uhum. conseguir: "Olha, é isso aqui, é para esse lado, é assim que a gente está indo". Não é minha área, mas eu tô tão errado assim, olhando de longe ou não? Não, total, acho que um dos maiores exemplos, assim, que eu tenho, é quando você vai fazer o hunting para uma posição na área de planejamento estratégico, e daí é muito do que você falou. No final, todo mundo tem que trabalhar com planejamento estratégico, todo mundo tem que ser estratégico na tomada de decisões, todo mundo usa dados para a tomada de decisão, Ou né, deveria. ou deveria, ou pelo menos fala que faz. Mas então, um dos grandes filtros é isso, né, assim, é como é que a gente realmente seleciona pessoas que fazem mais sentido, porque é legal quando todo mundo tá falando sobre estratégia, tem essa palavra, né, no dia a dia ali, de forma recorrente, mas realmente é um pouquinho diferente, assim, no dia a dia, como a gente enxerga, né, os pilares, o que que a gente quer, como que a gente simplifica essa visão, justamente para passar para todos os colaboradores, então acho que essa é um pouco da chave aí do negócio. O que que você acha, ainda nessa linha do que você está falando, o que que você acha que é a maior dificuldade, assim? Eh, que a informação chegue para todo mundo, Uhum, que todo mundo entenda, putz, porque muitas vezes o que acontece também é a pessoa ficar focada só no impacto daquilo ou da área dela especificamente, né, uhum, sem necessariamente olhar: "Tá, mas a minha área ela não está sozinha dentro de uma empresa, ela está contribuindo para algo maior". Você uhum. acha que qual é o mais um grande desafio das empresas hoje? Fazer com que essa estratégia chegue bem comunicada para todo mundo, Uhum. ou de repente perfis de pessoas que olham e falam: "Tá, mas eu vou fazer o meu aqui". Uhum. É, eu acho que o grande ponto é como é que a gente deixa isso de uma maneira simples e que também garanta que a pessoa se sinta parte, né, daquele todo. Então acho que a partir do momento que a gente consegue instaurar esse pertencimento, vamos dizer assim, é aí que você consegue realmente virar a chave e fazer com que todo mundo realmente entenda do porquê que a gente está fazendo aquilo, né. Então quando a gente olha, óbvio, né, numa visão muito mais macro e num formato de comunicação, tem que ser muito mais simples do que realmente o que está por trás de tudo aquilo, né, porque você está falando para uma organização, né, que de todos os layers, né, de todos os perfis, então acho que é ser simples, direto e tentar fazer com que, assim mesmo, a pessoa entenda que no dia a dia ela faz parte daquilo, né, então, acho que quando a gente fala de áreas é muito claro para um cara que é de produtos, para um cara que é de vendas, porque é muito tangível que ele entrega resultado ali na veia, né. Mas acho que um dos maiores desafios é como é que você realmente passa essa mensagem para áreas centrais, né, que realmente atuam no atendimento do cliente, que faz total sentido, que aquilo é importante, né, quando a gente fala de retenção de cliente ou de ouvir o cliente. Então acho que
Acho que a forma como a gente se comunica, como a gente deixa claro, né, de uma maneira simples e no final é que o intuito é que a gente faça com que todo mundo entenda que aquilo que eles estão fazendo é importante para a companhia, né, como um todo. E tu acha que isso parte num processo mais de comunicação e reforço, Uhum, ou você acha que tem até uma parte mais educacional, por falta de uma palavra melhor, assim, uhum, mas de explicar alguns conceitos? Porque muitas vezes você trouxe um termo que eu adoro, uhum, visão sistêmica. Você uhum, começou falando dessa coisa da visão sistêmica. Esse é um termo que eu adoro. Mas entender a empresa como um sistema, ou a gente pode tentar uma coisa até mais chão de fábrica, que mais Falcone, uhum, olhar a sua cadeia de valor, né? uhum, É saber que a minha função impacta nessa, que impacta nessa, que impacta no todo. Eh, e eu tenho dificuldade de ver hoje isso, e eu não vou falar sobre grau de instrução, ou sobre. Eu acho que é mais cultural. uhum, Tem pessoas que nunca foram expostas a esse tipo de coisa, que não se veem como parte de do sistema, uhum. e ela tem mais dificuldade de ver como é que a função dela no dia a dia impacta num todo. Como é que se vence isso? Pensando, antes da gente entrar bem nas dificuldades, eu sei que Uhum, tem várias coisas aqui de uhum, planejamento de CRM, que tem um monte de gente uhum, louca para ouvir, mas pensando ainda no ponto de vista do indivíduo, da sensibilização, o que que você uhum. acha que é mais complexo? Cara, é engraçado, né, porque é muito difícil ser simples, né, então acho que, por mais que quando você está trabalhando, né, numa área de planejamento estratégico, para você chegar, por exemplo, nos principais OKRs da instituição, cara, teve um baita trabalho por trás, onde você olhou para muita coisa, enxergou muita coisa, o que que faz sentido, o que que tem dado tem tido mais efeito, né, quando a gente fala de resultado, e como que na linha do sistêmico uma coisa afeta a outra, né, e justamente mexe com toda essa cadeia. Mas voltando para sua pergunta, eu acho que não tem uma fórmula mágica, é muito mais de você no final para traduzir isso, acho que é você ter o olhar do cliente, assim, daquilo que você realmente está botando a mão, né, quanto que isso vai mexer, impactar tanto, falando de Web Motors, né, na vida do comprador ali, do cara que está buscando um carro para ele comprar mais rápido né, comprar aquele carro da família para poder viajar, ou quando a gente fala do lado do dealer, do vendedor, como é que ele gira mais rápido aquele estoque, como é que a gente acelera os negócios dele, né. Então acho que ter a visão cliente é extremamente importante nessa cadeia. Posso fazer um adendo? Claro. Porque ele fa o Quintana falou uma coisa agora que é: como é difícil ser simples. Uhum, E eu acho que tem muita gente que não consegue entender o quanto é difícil ser simples. Hoje, se a gente abre qualquer um aí, abre teu LinkedIn e tu vai ver a quantidade de texto rebuscado que vai aparecer. uhum, Até no Instagram tá aparecendo uns textos rebuscados agora. Por quê? Porque o ChatGPT, o Claude, o Gemini, uhum, eles são ótimos pra fazer isso. E uhum, eles são péssimos para simplificar. uhum, Porque simplificar não é só a máquina de responder. A estatística dele é pensar em qual é a melhor próxima palavra, grupo de tokens. E quando você está falando em simplificar, tem que entender o todo antes. uhum, E como é que eu tiro o cerne desse elemento? Ah, mas eu tenho um prompt que faz isso. Sim, mas você já criou todo o processo. Isso é o difícil. uhum, Tu conseguiu lá processualizar algo para que ele simplifique um pensamento. E eu realmente acho que isso é a coisa mais complexa, principalmente quando se fala de estratégia, porque de vez em quando você está montando uma coisa tão longe que a sombra dela vira um problema. A pessoa não se enxerga, ou ele fala, não, mas tem que ser colaborativo, então eu pego o ok de 72 pessoas antes de tomar a decisão. Tá, agora tu ficou lento, amigo. uhum, Então, né, não é uma coisa em detrimento da outra, tu tem que se organizar. Então, eu acho que tem todo um processo de pensamento para conseguir uhum. passar uma ideia de forma simples que o GPT não vai ajudar. Então ainda é capital humano para conseguir fazer isso, Sim, né. sem dúvida. Acho que até pegando esse gancho do uso de AI, né, para criação de textos e afins, no final das contas, se você já está muito evoluído, né, neste uso, e você passa as principais informações ou quais são as principais mensagens que você quer, né, transmitir, e o seu agente ali, seja o que você estiver usando já está muito bem treinado, pode ser que ele deveria servir como um facilitador, né, e eu sou super a favor deste uso em si. Mas realmente quando você fala assim, e principalmente se você quer gerar aquele boom, né, na sua rede social, no seu LinkedIn ou coisas do tipo, falar coisas polêmicas, vai ser realmente aquele textão, e muito complexo, muito grande, e no final que você tá na cara que você enxerga falando: "Não, isso daqui tá muito tem toda uma
tem toda uma construção via IA na linha do que você está falando, né? Então acho que, mas existem jeitos de continuar usando, mas para conseguir impactar Pra e conseguir da maneira mais impactar. efetiva, né? Tipo, acho que é um pouco Eu como é que você balanceia no isso? começo do ano, o Marcelo Furtado do Convênio escreveu no LinkedIn dele assim: "Ah, tá, daqui a pouco alguém vai vir e vai falar o que eu aprendi com a prisão do Maduro". Aí eu fui embaixo do texto dele, coloquei, né, tipo, só que eu Uhum, copiei todo o prompt. Então aham, assim, quem quiser copia, eu coloquei o prompt que eu fiz e a resposta. uhum, Então, o que, né, o que podemos as 5 lições que podemos tirar da visão, porque é isso, tem assim, se você fizer um prompt muito simples, nada treinado pra você, ele não vai conseguir nem te ajudar. Pra simplificar pensamento, cara, não vai servir mesmo. sim, E aí mostra só o quão difícil é. sim, total. Ou às vezes as pessoas caem na armadilha de: "Ah, vou pedir tá, então agora fala isso para eu explicar para uma criança de 5 anos", já virou isso? Isso não é Também não dá, né, necessariamente pra ser tão simplificar, simples, não né. é isso. E aí ele dá exemplo com doces, não adianta É, outra coisa. não funciona, né. Agora, bom, vamos entrar nessa parte de CRM que a Uhum, gente sabe que tem muita coisa legal para a gente falar. Eh, Marcos, queria te perguntar sobre implementação de CRM, o que que você acha que é a maior dificuldade, assim, porque a gente sabe que CRM é processo, e uhum, a gente sabe que na outra ponta muitas vezes tem a cultura, do time de vendas. uhum. O que que você acha que fica mais desafiador, nesse sentido, assim, sabendo que é importante respeitar, mas ao mesmo tempo a cultura de vendas ela nasce antes do CRM, entende? Uhum. Aqui no final, de novo, né, a gente vai passar bastante por comunicação, né? Então acho que é como é que a gente cria essa relação do porquê que a gente está fazendo aquilo, ou porquê que aquela decisão foi tomada, né, da implementação de um CRM, né, para gestão do negócio e afins. Mas óbvio, né, na ponta sempre vai ter uma dor ou uma certa resistência, mas acho que aqui a jogada é, de novo, como é que a gente consegue traduzir que aquilo que está sendo implantado vai melhorar no final, né, a vida dele, né, do dia a dia dele, ou até para a gente entender o porquê que as coisas não estão indo tão bem, né, quanto deveriam, por que que aquele resultado não está chegando, né, e de uma maneira muito mais estruturada e colocando dados, né, como camada principal de decisão, né. Então acho que passa muito por isso, por comunicar, entender, e para que aquilo não seja algo que onere ou que ele entenda: "Nossa, eu preciso preencher aquele CRM", né, como que não seja uma atividade chata, mas sim que, cara, é algo que no final vai ajudar, né, o caminho que a companhia tem que tomar e facilitar a vida dele no final, né, eu acho que é isso que vai ser o mais importante. A gente inclusive fez um podcast, né, acho que foi ali em abril que foi pro ar, né, com o nosso sócio Thiago Julien, Uhum, que de um produto que inclusive é uma spin-off nossa, que é o Sales Assistant. Uhum, E tu eu sei que você passou um tempo colado no time comercial em campo, uhum, ele fez exatamente a mesma coisa. E o que que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes, é na hora que a gente sai do processo, burocrático do CRM em si, uhum, porque tem lugar de fala, tá? uhum. O meu tá atualizado, inclusive, É, boa. mas é chato pra cacete. É chato. É muito chato atualizar o CRM, seja qual você tiver. Você pode ter o HubSpot, o Salesforce, o Dynamics, o Zendesk, o Zorro, o que for. É Uhum, chato. O uhum, Siebel também, todos. É chato. E na hora que você consegue extrair, porque eu acho que esse é o ponto, não é pensado para o vendedor. Na hora que ele consegue entender quais daqueles pontos consegue passar a ajudá-lo, uhum, ele já tem uma vida que, cara, é ouvir não o tempo inteiro, uhum, né. Óbvio, se é de rua tem outros elementos, mas se é insider, né, se é inside sales é outro elementos, mas no fin tem um que é em comum, é o dia inteiro ouvindo não. uhum, Ele recebe muito mais negativas do que, né, do que continuidades. Então, se ainda tem uma coisa que é chata e burocrática para fazer, ele vai fazer de qualquer jeito, ele vai uhum. agora quando ele percebe valor e aquilo ajudar ele no dia a dia, pra mim a percepção é que isso muda o jogo, Sim. sabe. Você pega 3, 4 elementos que: "Espera aí, isso aqui me ajuda, é bom eu ter isso aqui". Quando esta ficha cai, eu acho que você consegue ver empresas que atuam com CRM de forma primorosa. Não sei se você tem alguma coisa que você capturou nesse teu tempo em campo com eles que tu pode Uhum. falar ou se
que não capturou e Não, acho que que e tem. que leva a minha observação para outro Não, lado. acho que tem bastante coisa. Na verdade, eu vou até citar 2 exemplos. Acho que, um exemplo que é óbvio, né, quando a gente começa a criar esse tipo de coisa, e até para falando de sistêmico e afins, você começa a criar um benchmarking e começa a entender, cara, por que que aquele vendedor se destaca, né? E daí quando você vai começar a pegar dados dele, você começa a entender qual que é a dinâmica dele, o que que ele faz, qual que é o dia a dia dele, como ele se organiza. E no final isso pode estar sendo refletido num treinamento que a gente vai dar daqui uns 2 meses e que vai, né, gerar algum delta, né, em termos de performance daquela pessoa. Então no final, de novo, né, você pega um benchmark e você fala: "Cara, como é que eu diminuo a dispersão de produtividade, de eficiência do comercial, para que todo mundo mire, né, naquele cara que é o vendedor que está sempre ganhando todo ano, né, o prêmio de melhor vendedor da empresa". Então acho que esse é um primeiro ponto e de algo que geralmente não fica tão claro, né, de que, cara, isso pode impactar o seu modelo de treinamento ou qual que vai ser a sua próxima, atualização, né. Então acho que isso é bem importante e no final, quando a gente fala principalmente da ponta, né, da venda, uma boa parte da remuneração deles é variável, né. Então, cara, isso mexe com a dinâmica da família, né, então mexe com óbvio, com o humor, com a estrutura familiar e com tudo mais, então acho que é importante ter isso sempre em mente. E daí agora trazendo mais até pro contexto Web Motors, coisas que a gente vê quando a gente fala de dealers, né, de vendedores mais estruturados, concessionárias e afins, o cara que melhor usa o CRM é o cara que mais vende carro, né. Então é o cara que quando cai um lead ele responde mais rápido, ele tá mais próximo do cliente, ele escuta, ele dá toda a assessoria desde o primeiro momento ali, então, acho que a gente consegue de uma maneira simples, fácil, provar que realmente quem está trabalhando com CRM, que enxerga aquilo como uma ferramenta que vai ajudar, a performance e vai ajudar no dia a dia dele, na família dele, né, a atingir os objetivos, realmente eles se destacam, sem dúvida nenhuma. Então acho que são 2 bons exemplos aí. Quintana, nessa aproximação que você teve com o time de vendas, quando a gente fez Uhum, o nosso alinhamento, você comentou sobre algumas descobertas que vocês fizeram, por exemplo, que uma boa parte do tempo do vendedor, ele não estava sendo usado para vender em si. O uhum, que que vocês fizeram depois com isso? Quais foram os insights que uhum, vocês tiveram? claro. Acho que primeiro, né, o estar dentro dessa dinâmica, né, cria uma empatia de você ir lá, né, você que é uma pessoa de planejamento tá lá vivendo o dia a dia dessa pessoa, tem um nível que ele fala: "Cara, esse cara quer realmente me ouvir e entender do dia a dia". Então, óbvio, vão ter aquelas pessoas que são mais resistentes e que vão esconder o jogo ou vão só pegar você em dias específicos, que você tem um dia muito, né, atarefado e afins, mas no final das contas, né, quando a gente para, para realmente ouvir e criar essa empatia com a ponta vendedora que está lá na frente do cliente, que está escutando o que que o cliente quer, quais são as dificuldades e afins, né, a gente acabou encontrando, né, uma grande oportunidade que era realmente a criação de estruturas de suporte, né, para a operação de vendas. Então, no final das contas, quando a gente olhava o tempo do comercial, que deveria ser muito estratégico, de pensar, cara, qual que é o próximo produto que eu vou oferecer, como eu vou abordar, que áreas que eu preciso entrar, quando a gente fala, né, da gestão de um cliente key account, que é muito mais de você pensar a estratégia, quem são os pontos de contato, onde eu estou, onde eu não estou, quem pode me apresentar. Eh, Eles estavam muito mais cuidando do dia a dia, da rotina operacional deste cliente, de tipo, cara, será que a gente está entregando tudo que a gente se comprometeu? Será que ele está consumindo o que que a gente vendeu? E etc. Ou até tentando garantir SLAs de outras áreas, ficando em cima, né? Então, por isso que eu acho que a partir do momento que você cria essa relação de confiança e que você determina, né, papéis e responsabilidades, cara, a partir daqui o time, sei lá, de delivery vai cuidar, você sabendo que tem uma pessoa que está cuidando, está tendo o olhar do cliente ali, vai dar certo, né, pode confiar. Então, acho que dos grandes pontos aqui que gerou realmente uma eficiência na operação foi isso, assim, de: "Cara, você não precisa fazer isso". "Ah, não, mas, né, aquela área ali eu preciso ficar no pé". Cara, vamos renegociar SLA, vamos combinar o jogo, vamos falar aqui a partir daquele momento ali, tá com ele e responsabilizar também as pessoas, né. Então acho que sobre
sobre determinados assuntos e isso acabou realmente livrando uma boa parte, do tempo do comercial com esse tipo de atividade e consequentemente gerando mais eficiência para a operação, acho que é. Sabe o que eu acho que aconteceu aqui no nosso papo? O problema de quando a gente já conhece muito bem o convidado, É. a gente começou um papo anterior, quem tá nos ouvindo até agora falou: "Não, beleza, né, ele é gerente de planejamento estratégico, o CRM é uma coisa estratégica, Uhum. tô entendendo, da Web Motors, legal", a gente saiu perguntando, coisa que a gente tem curiosidade inclusive. Só que a gente em nenhum momento pediu pra ele falar o que que ele vende, porque quem tá do lado de muita gente que tá nos assistindo, tá entendendo que teu time tem que vender nada, porque o que vende não é o carro que vende. E não é bem aí, Não. né, o teu produto é muito maior do Uhum. que isso. Acho que para dar uma ilustrada, tu consegue antes da gente eu queria falar sobre como é que onde vendas ficam, né, onde o CRM pode ser Uhum. usado como uma ferramenta de estratégia e de planejamento estratégico, mas antes acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho o teu cenário de venda, o que que é o teu Uhum. produto no final do dia? É. No final, assim, quando a gente fala, né, de Web Motors, é muito mais do que a gente como consumidor, pessoa física, acaba enxergando mais, que é o marketplace de compra e venda de carro, né, usados, com também agora entrando ou querendo entrar mais forte no carro 0 quilômetro, né. Mas no final, quando eu falei de CRM, tem o CRM, a aplicação do CRM no nosso dia a dia, assim como com olhar de estratégia para os nossos comerciais, mas também a Web Motors tem, além do marketplace e todos os produtos de como incrementar, né, a venda dos produtos e afins, tem uma parte de CRM que é justamente fazer, toda a gestão, né, da loja do cliente, como é que a gente automatiza processos, uma parte de ERP, quando a gente fala de concessionárias, as conexões com os DMS, né, das montadoras e afins, então é muito mais, assim, tem a gente pode falar que tem um ecossistema bem completo, pensando justamente nessa jornada do comprar e vender carro, mas tanto na perspectiva, né, do cliente, pessoa física, o comprador, né, que vai lá, busca um carro, que ele está procurando naquele valor, com até aquela quilometragem, mas também como é que a gente torna, ou a gente, formata de uma maneira diferente o dia a dia, né, daquele vendedor, de carros, desde o cara pequenininho que tem 10 carros no estoque dele, até um cara muito grande com uma concessionária, né, então acho que e pegando todo esse ciclo, né, então. No final do dia você pode falar que você tem um produto de marketplace, que é o mais conhecido, porque é o Uhum, que o B2C acessa, né, o uhum, consumidor acessa. Você tem um produto de mídia, porque tu vende mídia, a gente uhum, estava falando daqui a pouco quase uma DMP, né, que a uhum, pessoa vai poder, com um tráfego super qualificado, então para eu aparecer, para colocar meu carro à venda, 0 ou não, e todo um sistema de gestão da loja em si, já com pensado no ambiente de dealers de carro. Então, a gente uhum. tá falando aí uma empresa de software, estamos falando marketplace, uma empresa de mídia e uma empresa de software. Teus produtos são diversos, por isso que eu acho que na hora que a gente está falando aqui a diversidade do problema de CRM, Uhum, é uhum. porque são produtos diferentes para personas diferentes e para resolver problemas diferentes. Sim. Talvez quem estava nos ouvindo até agora não estava entendendo, porque é só Web Hum. Motors, não é. Não. Não, agora que deu para entender esse ponto, eu vou falar, a gente tem, a gente chegou a ter uma unidade, agora a MEF, né, tá unificada, então a gente tem times de CRM, a gente pega muitas operações de otimização de CRM, organização e rentabilização, quer dizer, fazer o CRM realmente Uhum, dar dinheiro. uhum, Eu percebo uma linha, cara, divisória muito clara. Falar que é uma linha é uma sacanagem, porque é quase um uhum, rio, assim, uhum. sabe, é realmente Não, longe é. uma margem da outra. Porque é aquele cara que tem o CRM até tá organizado, Uhum, mas esse CRM ele é um banco de dados, que a pessoa uhum, coloca. Sabe, ó, aquela coisa antiga do arquivo? O cara uhum. escreve, põe a ficha, põe no Tá arquivo, lá. põe no fichário, grava, guarda no armário, fecha a gaveta e deu. CRM usado desse jeito, pra mim, ele é Desperdício. putz, melhor que a palavra que usar. Obrigado, Fabi. Ele Uhum, é um desperdício. Tu tá gastando dinheiro e você não uhum, tem retorno dele. A minha percepção de mudança é na hora que venda passa a ser olhada de forma diferente. O processo de venda, uhum, ele passa a se encaixar na visão estratégica da companhia. Como tratar o cliente, como é que eu posiciono novos produtos. E aí o CRM passa a ser o ativador desses itens. uhum, E me uhum, parece que de uma margem para outra desse grande rio aqui, cara, é uma travessia muito árdua. uhum. Como é que você faz para atravessar isso? Como é que você transforma um CRM em algo estratégico hoje? Caramba, se eu soubesse a resposta assim de bate-pronto. Ó, vou pensar um pouquinho aqui. No final, eu acho que assim, o grande valor, né, que a gente pensa em extrair
e que, óbvio, tem ainda muita coisa que a gente vai evoluir, né, ao longo dos próximos anos até, justamente dado este ecossistema Web Motors, que agora, né, todo mundo já conhece um pouquinho, é realmente muita coisa. Tem uma infinidade, né, de dados ali, tanto de público que vem para a gente, né, da audiência que procura Web Motors e que tá vindo de maneira orgânica, né, olhar tudo que a gente tem ali dentro. E também, quando a gente junta essa parte do consumidor PF, né, com a parte de gestão dos negócios, a que preço que eu tô, né, vendendo os carros, em que tempo que eu tenho comprado, qual que é os carros que têm mais saída e afins, eu acho que é muito disso. Essa travessia, ela vai basicamente, eu enxergo esses 2 mundos, o mundo do PF ali querendo comprar, o mundo do PJ aqui querendo vender mais rápido, e essa travessia realmente não é fácil, não é nada fácil, mas se a gente conseguir realmente, escutar todos esses sinais de tudo que a gente fala de plataformas digitais e desse mundo, desse ecossistema do dealer, do dia a dia dele, que muitas vezes não é muito bem estruturado, a gente vai ter dealer que também controla o estoque ali no caderno, né, então, cara, como é que a gente digitaliza esse cara e como é que a gente mostra valor, né, das ferramentas que a gente está oferecendo para ele, óbvio, não num sistema muito complexo, onde ele precisa sentar na frente de uma tela de computador, mas como é que a gente facilita esse processo, sei lá, que seja somente pelo celular e que ele consiga pelo menos ter uma gestão de exemplo simples, assim: "Cara, se você diminuir R$ 500 nesse carro aqui, você vai receber muito mais lead", né. Então como é que a gente faz para acelerar ele, né, o negócio dele, né. No final acho que é um pouco disso, mas não vai ser assim, tem muita coisa para evoluir, não é um trajeto fácil, e realmente eu acho que o primeiro passo é ter essa consciência de que, a gente precisa extrair o melhor, né, desse ecossistema, realmente fazer essa conexão end-to-end desde a ideia, né, da aspiração de compra de um carro, até a efetividade da compra em si, né. Isso sem falar da res re da da relação C2C também, que daí entra num outro viés de segurança e outros níveis que a gente precisa também que o mercado precisa evoluir como um todo. Porque tu tem toda a relação C2C, né, eu posso lá anunciar o meu Fusquinha e alguém vem comprar o meu Fusquinha E aí como é que você vai garantir? Você vai realmente levar aquele fusquinha no lugar que o cara tá pedindo? Então tem muita coisa aí que a gente Só tô avisando, não tá à venda, tá, Jô? mas se tiver um dia, você já sabe onde vai estar, né. Já Se sabe um onde dia vai tiver estar à venda, vai estar nas anunciado, com lojas. certeza. No aquecimento aqui, antes da gente começar a gravar, o Quintana, Marcel, a gente tinha comentado um pouco sobre a tomada de decisão em cima de dados, né, Uhum, onde principalmente os profissionais da área, não só de Uhum. planejamento estratégico, deveriam, no mínimo, estar olhando para isso. E e agora no que vocês estão falando, é justamente não deixar que o CRM vire simplesmente um armário de arquivos antigos, uhum, sem que seja acionável. E tem uma frase que a gente escuta em algumas empresas que é: "Se não está no CRM, não existe", uhum. né. Qual é a sua leitura? O que que você acha que muda numa organização onde a empresa realmente entende que, assim, isso precisa se virar um dado, porque Uhum, senão a gente não vai levar em consideração. O que que você uhum. acha que é um grande shift numa empresa que É, eu acho que no final, quando a gente falou, né, da adoção em si, é óbvio que a gente precisa ter o ownership, né, da camada de liderança ali para que realmente isso aconteça, né, e no começo, né, a gente comentou, vai ter um pouquinho de dor, mas é uma coisa que uma primeira reunião, a pessoa pode até justificar: "Não, mas isso daqui eu fiz, eu falei com o cliente, tá, o feedback dele foi esse", né. E daí eu acho que, né, tem algumas por mais que a frase seja muito dura, né, se não tá no CRM não existe, o que deveria ser uma verdade pra tomada de decisão de forma centralizada, né, e pra gente realmente saber, ou conseguir trabalhar com informações, um outro olhar na primeira vez, ele vai falar: "Cara, então, putz, legal". Você tem tudo na sua cabeça, né. Mas, cara, põe no sistema, né. Então acho que até como feedback, a pessoa vai ouvir isso uma vez, né, na segunda vez ela já vai estar um pouquinho melhor, não vai ter 100%, mas já vai ter melhorado, né, ou o nível de qualidade, né, ou de maturidade do que também está inserindo num CRM também tem que evoluir, né. Então acho que o primeiro passo é, cara, começar a colocar
Daí nessa primeira reunião você vai falar: "Cara, então na próxima, né, já coloca lá". O segundo passo é, cara, então como é que a gente garante que aquilo tá numa visão executiva, que um executivo quando consegue ler e entender sem precisar de alguém explicando junto, né, então acho que é uma questão também de maturidade, então adoção e maturidade, mas tem que ter o ownership de quem realmente está discutindo aquele tema e falar e fazer essas provocações no bom sentido, né, de: "Cara, tá no CRM? Ah, não. Ah, então tá bom, coloca lá depois que depois a gente vai ver por lá", e afins, né. Então acho que é muito ter, esse ownership da galera lá no alto mesmo, o C-level, também ajudando e fomentando a discussão, usando, óbvio, todo o arcabouço de ferramentas que a gente tem de dashes ou de acompanhamento, né. Então acho que Uhum. é um pouco disso. Eu dou um exemplo pro meu time, que quando foi dia 6 de setembro de 2016, essa data eu não vou conseguir esquecer. Tá É, gravado. eu descobri um tumor dentro do cérebro, não do cérebro, na meninge, então dentro do crânio, que me tirou de operação por 4 meses. E a gente estava começando a empresa. Então, assim, a MEF era uma ideia recém-saída de dentro da Connext, estava começando, estava engatinhando. Se as coisas não tivessem no meu CRM, se estivesse na minha cabeça, ela teria um Uhum, problema, porque minha cabeça estava a partir daquele momento bastante dopada de medicamento. uhum, Nem respostas eu poderia dar para as pessoas. Então, esse é um exemplo óbvio, não estou sugerindo ninguém que pegue um tumor para poder dar o exemplo, uhum. mas é um exemplo que sensibiliza, Sim. porque não é tipo: "Ah, se você for demitido", não é se você ficar doente. Uhum, E se você ficar doente, no meu caso, vai ter jeito, a tua comissão é igual, alguém continua a tua venda, a gente tem a regra de passagem, tá tudo certo. Mas se ficar doente e não tá no CRM, a pessoa não sabe de onde começa, provavelmente a gente perde. é. Porque não é nem perde pra alguém, muitas vezes perde pra ninguém, perde para o tempo, Sim. né, perde o timing. E aí você acaba tendo um input claro do que por que precisa fazer. Tem muita gente que a gente percebe em fábrica, que Uhum. é o cara perder o PCP. Não, mas eu vendi, então, mas você não estava no CRM, não estava no PCP. Então agora tu vai ter que voltar lá e negociar de novo, porque eu não tenho como entregar, né, porque já está fabricando outro produto. Então, Sim. você vê que existem sempre alguns elementos que ajudam nesse aspecto, mas eles atuam pelo medo. Uhum, Eu gosto mais dos elementos quando a gente começa a colocar uma camada de analytics em cima do CRM, uhum, e aí ele começa a te dar o insight, o melhor insight possível, sabe? É uhum, aquilo de: "Ó, esse teu cliente teve esse problema, já está sendo resolvido, avisa ele". A uhum. gente tem um caso no cliente nosso que o cliente, o vendedor pergunta pro aplicativo: "Me prepara para essa reunião", e aí fala: "Ó, tem um caminhão para tal cliente que está saindo tal dia, por que você não aproveita?". Uhum, E aí você já chega com frete grátis, que eu já tenho um caminhão indo vago. uhum, Então, assim, eu já chego para fazer uma conversa: "Ó, aquela tua entrega que atrasou, tá vindo tal dia, mas tal coisa não deu sellout?". E aí, se a gente já você já entregou para ele a vantagem. E uhum. para mim, na hora que vai com a vantagem, é uma só que você precisa. Sim. Porque quando é pelo medo, você tem que ficar dando reforço o tempo inteiro. Tem que pôr, porque senão quebra, porque imagina, quando ele ganha uma comissão que ele não esperava, quando ele aumenta um ticket, quando ele reduz um ciclo de venda, a partir do insight, a minha perce a minha amostragem, que não é a maior do Uhum, mundo, uhum. mas a minha amostragem é que ele nunca mais precisa de um reforço. Sim, O reforço está dado. é um pouco do que a gente falou, né, ele vai fazer mais e melhor, né, e no final isso mexe com toda a estrutura, né, falando de RV de novo, familiar da pessoa e tudo mais. E daí voltando, né, no seu exemplo, acho que o que a gente tem que pensar sempre é que é uma memória institucional também, né, aquele óbvio, tem segmentos e mercados onde quando um vendedor sai de um lugar, vai para outro, acaba levando toda a carteira, óbvio, né, mas isso é para uma parte, uma pequena parte, né, dos negócios, assim. Mas quando a gente fala, né, de segmentos mais de venda, assim, ou de varejo e que, puts, né, mais o turnover é mais alto e afins, a gente tem que pensar isso, né. No final, o seu CRM estava atualizado e afins, você tem uma memória institucional, você vai criando aquilo para justamente, às vezes, no seu caso, uma doença, óbvio, né, a gente não quer que isso aconteça, mas às vezes é um turnover natural, às vezes a pessoa recebe uma outra proposta, né, então, assim, facilita muito mais, uma passagem de bastão, né, e até para saber também não só ele vai numa visita num cliente, mas às vezes é um executivo que está indo lá, ele pode consultar a ficha do cliente e falar: "Cara, que foi abordado, né, quais foram as últimas abordagens, sobre o que a gente falou, qual foi alguma dificuldade ou o que está acontecendo de problema com esse cliente", né. Então acho que é legal para dar esse panorama, né, de como que tá a relação, né, do cliente, então é usando no final analytics para olhar para isso e óbvio aqui olhando um pouquinho para trás, mas o que você falou, acho que o exemplo é muito bom, né, do tipo, como é que a gente
usa esse tipo de coisa para tirar insights e facilitar uma venda ou acelerar uma venda, né, para fazer mais e melhor, né. Então acho que é por aí. Quintena, agora, né, a gente está falando, além de acelerar a venda em si, como você mencionou da visão sistêmica, onde as Uhum. coisas, né, uma coisa impacta a outra e contribui positivamente, a gente ainda vê empresas que têm, dados fragmentados, divididos em Uhum. silos, falta de conexão entre marketing, estratégia e Uhum. vendas. E isso gera uma ineficiência, muitas vezes uma fricção maior ou até falta de oportunidade, porque às vezes o que você tem na ponta poderia inclusive alimentar o time de marketing e etcétera. Na sua visão como executivo, por que você acha que ainda existe isso em tantas empresas? É. Ainda existe, mas é complicado, né, porque no final, aqui a gente está falando de grandes silos, né, e eu acho que muito parte, de novo, né, do olhar sistêmico, óbvio, de como essas metas estão atreladas a cada um desses silos, né, porque a partir do momento que você tem uma meta compartilhada, as coisas já começam a ser eu acho que eu poderia citar que é o primeiro passo para que facilitem as conversas para aquela coisa, cara, aquele dado não é seu, né, no final, acho que tem uma coisa que é de, sei lá, uns 8 a 10 anos atrás, onde tinha: "Cara, não, eu sou dono daquela informação, eu acho que ela é importante, ela é minha, é da minha área, etcétera". Acho que o que a gente Minha área é a melhor de todas. é muito louco isso. Mas, óbvio, a gente sabe que tem muito isso, né, e para o bem e para o mal, né, ou porque é legal eu dar aquela notícia, ou porque é legal eu falar sobre aquilo, ou é legal eu tirar insights, né, ou porque realmente tem alguma coisa esquisita lá e que tá ruim e não quer mostrar, ou, né, a gente sempre tenta tirar aquela foto que melhora um pouquinho, né, você manipula daquele jeito. Então acho que esse é o primeiro ponto, né, mas acho que o principal aqui é, metas compartilhadas, isso já começa a criar a democratização do dado, acho que isso é um outro negócio que, ao invés de você ter 5 pessoas pensando sobre aquele se debruçando aquilo, a gente sabe que vira, né, natural, você tá olhando tanto para aquilo que você não enxerga mais tanta coisa. Cara, distribui isso, né, tem outras pessoas que podem conectar A com B e que pode gerar algo muito mais legal, então acho que, eh o caminho é, sem dúvida, a democratização, óbvio, com todo cuidado com relação a se a pessoa tem sentido que ela tem acesso àquela informação ou não, mas isso foi uma passagem também que eu tive, né, profissional, onde a gente, num determinado momento, estava trabalhando muito na construção de todo esse arcabouço informacional, e que daí tem sentido, o dado ainda pode não estar bom, e daí tem sentido que você fala: "Cara, né, agora não é o momento de vocês utilizarem, até para não tomar, né, decisão errada", mas sempre com um olhar de: "Cara, isso daqui a gente vai democratizar no futuro e a gente só está organizando para que seja disseminado em toda a organização", né, acho que é um pouco disso. Tem uma lembrança que me veio agora, esse não vai dar no podcast, eu nem sei se dá para entregar para as pessoas, que quando a gente começou a criar conteúdo, eu comecei a fazer uma série de vídeos, isso assim, estamos falando de 2014 provavelmente, 2013, uma série de chamava Marketing Mática. Hum. E aí eu entrevistei o Jefferson Duran da Prize, que já foi o consultor de vendas da Vale, foi o consultor de vendas do Itaú, quer dizer, uma das pessoas que eu mais respeito quando o assunto é venda no Brasil, ele tá no meu top 3 maiores furudeiros do Brasil, da minha concepção. E aí eu perguntei para ele: "Cara, essa briga constante de marketing e vendas", era uma época que a IBM tinha recém levado aquele relatório que o CMO é o novo CIO, Uhum. que daí tinha mais dinheiro na mão do CMO. Então, e agora os caras estão, como é que tá? Ele falou: "Cara, mas esse é um problema que já era para ter sido solucionado há muito tempo e é pura política". Aí eu lembro que eu falei: "Não, espera aí, gente, corta, Uhum. tu vai ter que explicar isso melhor aí". Aí o Jefferson explica, eu falei: "Ah, falta meta comum". Uhum. Tem que escolher a meta comum. Qual é a meta comum? A meta comum é venda? A meta Uhum. comum é qualidade da receita? A meta comum, então, é o quanto de lucratividade dá depois de 3 meses do cliente para dentro? Uhum. Porque daí não é nem só o vendedor, nem só o marketing, é também o produto, é também a Só branding, pode vem falou: "Cara, quanto mais próximo da margem de contribuição tá a meta comum, mais tu vai forçar todo mundo a trabalhar". Uhum. E na época ele pegou vários exemplos. Uhum. Tá, já por que que ninguém faz isso? Estamos lá 2014, gente. Uhum. Hoje eu sei que tem algumas empresas que já fazem. Eu falo: "Vamos dedicar, porque é mais fácil, você acabou de falar, né, o dado que eu controlo da minha, é muito melhor eu falar então só de lead, se eu sou Uhum. marketing, e eu vou falar só da minha taxa de conversão,
ignorando o que o marketing trouxe, se eu sou vendas, do que a gente tentar junto falar de margem final de contribuição. Porque aí é todo mundo, tem muita gente envolvida, né? Se alguém fizer uma coisa errada para o sistema inteiro, você pode, né, mas também se alguém fizer uma coisa certa que supere o teu erro, você também pode ser levado para o lado positivo. E é muito difícil porque as pessoas não querem algo assim tão coligado com todo mundo, porque fica difícil de esconder, de manipular, de brigar com pequenos feudos. E também de trabalhar em cima disso, né, porque no final quando você coloca também, óbvio, né, é sempre muito bom que você tenha na mesa, diversidade, né, tanto de áreas de atuação e afins, mas torna um pouquinho mais complexo, né, as coisas, mas é por um bem maior, né, é todo mundo trabalhando para aquilo junto, né, tem um ganho que é difícil de ser mensurado, é difícil de ser mensurado. Quintena, eu vou fazer mais uma pergunta e depois a gente vai para você liderou a migração de canais, físicos para digitais no setor financeiro e agora você tem um desafio de digitalizar essa jornada automotiva. Quais são os paralelos que você faz? É. No final acho que, cara, nesse processo, né, quando a gente fala de movimentação do setor financeiro em si, o que a gente aprendeu muito é colocar o cliente no meio da sala, assim, para discutir do porquê que ele não é um cara digital, né. Então acho que, ajuda a priorizar, ajuda a entender a dor dele, ajuda a desenhar soluções que vão realmente atender ele e que vão gerar valor, né, para ele como um cliente final e buscando facilitar a vida dele, né, porque daí quando você consegue traduzir para ele, né, de uma maneira simples, óbvio, tem N formatos de você fazer determinadas coisas, é é um pouco disso, né, de como é que a gente atende bem e entende: "Cara, mas por que que você vai lá?", né. Então como é que a gente trabalha para digitalizar esse tipo de produto ou de transação e afins? Óbvio que vai ter algumas que vão sempre precisar ser, né, ainda ter essa relação humana, mas eu acho que é isso, é colocar o cliente no meio, né, da sala, assim, e discutir em cima disso, né. E daí quando a gente fazendo um paralelo da digitalização, né, no setor automotivo, desse tipo de ação, né, ou de pilar que a gente atua, é também quando a gente acabou brincando agora há pouco, né, com relação a uma venda C2C, mega complexo, né. Cara, por que que você não faz, né? Qual que são os seus temores? Eu preciso de um lugar seguro para ir. Mas será que a gente deveria criar um lugar para fazer, né, onde ele vai lá, agenda, book e tem uma determinada segurança, né? Como é que a gente olha para mercados lá fora, e daí muito mais mudando realmente a relação de documentos, né, de como que a gente transita isso em governos e como que é tudo muito bem amarradinho para que dê segurança, né, naquela transação. Eh e no final, isso numa relação C2C, quando a gente fala do cliente, né, do dealer cara, aquele cara que tem um controle, né, no caderninho, ele não vai querer abrir um CRM, né, um desktop, muitas vezes ele nem tem ali no dia a dia dele, ou ele vai terceirizar, né, para o filho fazer coisas do tipo. Como é que a gente não torna isso muito mais fácil, né, de uma maneira digital, ele usando um aplicativo, ou ele ajustando o preço com um clique, ou ele tirando a foto e a gente fazendo todo o reconhecimento né, daquele carro que está entrando no estoque dele, pedindo qual que é o preço que ele pagou, etcétera, o que que ele fez de benfeitoria. Acho que existem aqui, né, dá para ser muito criativo no que a gente pode fazer, mas, de novo, colocando o cliente no meio, entregando valor para ele, entregando, né, trabalhando com o propósito de fomentar mais negócio, né, que vai realmente mexer o dia a dia deles, acho que é o principal ponto. Bom, agora é a última. Tá bom, então. Hum. Va Não? Tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é: qual é o indicador que você acorda e depois do café ou antes é a primeira coisa que você olha para indicar que você está no caminho certo em relação ao planejamento estratégico, a parte de rentabilização? No final, continuando a pergunta anterior, é o cliente, assim, quando a gente fala de, sei lá, para mim, né, são indicadores básicos de cliente, né, como é que tá o nosso ritmo de aquisição de cliente, como é que tá o nosso, parece muito, né, básico, mas é fazer o básico bem feito também dá trabalho pra caramba, né. Cara, como é que tá a minha máquina de aquisição de cliente, como é que tá
o meu modelo de vinculação deles, que não adianta nada a gente adquirir ele, né, e ele não tá consumindo todos os nossos produtos, ou ele não tá 100% vinculado, né, ou atrelado àquela solução, ou não tá enxergando o valor daquilo, como é que eu faço para vender aquilo? E pensando no final, né, da cauda ali, como é que eu faço para reter ele, se ele tá, como é que eu crio modelos de propensão a churn, onde eu falo, cara, esse cara tá dando sinais de que ele tá para sair, né? Então, como é que eu faço para ter uma máquina de retenção para que ele realmente grude nesse ecossistema? Então, basicamente é olhar o cliente, assim, tipo, performance, ritmo de aquisição, dia a dia ali, hora a hora, como é que tá o consumo dos produtos, do portfólio, e como é que a gente está em termos de atendimento, qualidade e afins para garantir que ele não vá embora ou que ele seja menos atritado, né. Acho que Hum. para fechar é isso. Muito bom. E Vera, quem quiser continuar te acompanhando, o conteúdo que tu produz, as ideias que tu compartilha, qual a melhor rede para isso? Pode ir, tô lá no LinkedIn, Marcos Quintana, só me achar lá, pode me adicionar, mandar uma mensagem que eu adoro tomar um café, falar sobre coisas estratégicas, acho que é bem legal falar sobre negócio, tá sempre tô sempre aberto aí para esse tipo de comunicação. Teu LinkedIn vai estar aqui na descrição do episódio. Você que chegou até aqui e já sabe, tá no YouTube, triplo C pra gente, comenta, compartilha e curte. Não tá no YouTube, a grande maioria de vocês estão no Spotify e a gente não tem tudo isso de 5 estrelinhas, Fabi, acredita? Tá, não poderia Não ser assim. poderia, não, eu estava olhando antes de entrar aqui, 30% só das pessoas que ouvem nos seguem. Ah. Então, gente, vai lá, segue a gente no Spotify, ajuda pra caramba. Vocês estão ouvindo, já vai lá e segue. Tá no YouTube, vai lá e se inscreve. Isso ajuda muito a gente continuar trazendo esses conteúdos pra vocês. De qualquer forma, a gente se vê na próxima quinta-feira. Desculpa, na próxima quarta-feira. Valeu, boa.